Tá? Tudo direitinho. Tô de olho aqui, toda hora no lobby, porque um monte de gente está pedindo para entrar. Bom, gente, então, boa noite, né? A todas, todos e todes. Vou começar fazendo minha audiodescrição em termos, né, para questões de acessibilidade. Eu sou a Letícia Lins, sou coordenadora do curso, sou uma mulher de pele branca, estou aqui com cabelo preso, usando um óculos escuro, estou com um colar bem colorido, uma blusa laranja. Atrás de mim tem um espelho e aí dá para ver uma estante de livros. E estou aqui no meu escritório, na minha casa, no meu home office. Eu queria, as palavras iniciais é mesmo para saudar vocês, dizer da alegria, né, da gente estar abrindo o segunda leva do curso, né? Temos aqui alguns ex-alunos, eles expressam, ex-alunos não, né? Atuais alunos da nossa primeira turma que estão indo agora para né? Ex-alunos, na verdade, veteranos, olha que chique! E a gente estava dizendo da alegria, né? Que é ver o projeto tomando força e esse semestre é uma notícia muito legal também, que o sucesso foi tanto que nós estamos montando 2 turmas, já temos 2 turmas abertas. Então, assim, né, eu não tenho nem palavras para dizer a alegria, agradecer a todos vocês pela confiança. Aí agora, né, eu queria agradecer demais as nossas convidadas pelo carinho, pela disponibilidade com que aceitaram o convite. Eu vou apresentá-las e nós vamos fazer a seguinte dinâmica. A Dani começa apresentando, depois a Kelly, cada uma delas vai ter de 20 a 30 minutos para se apresentar, para fazer a apresentação. E aí depois a gente abre para pergunta, para conversa, para o que vocês quiserem perguntar. Hoje não é um dia de aula formal de vocês, né? A ideia é realmente fazer esse ritual de abertura, que eu acho que ele é muito importante. E aí, por isso mesmo, né, escolhemos a dedo as nossas convidadas para trazer um pouquinho dessa prática de mercado, das coisas que estão acontecendo agora, né, no mundo empresarial. Então, eu começo apresentando as nossas convidadas. Primeiro, a Dani Barcelos. A Daniela é mestre em administração, administradora com especialização em marketing e aperfeiçoamento em varejo. Atuou por 25 anos no mercado corporativo e por 8 anos à frente dos núcleos de pós-graduação, extensão, pesquisa e cursos livres na educação superior. É consultora, mentora, coach, palestrante. E atualmente ela é de conteúdo, de programa de diversidade e inclusão na Taylor. E a Kelly Dawane, é Dawane que fala mesmo, né, Kelly? É isso mesmo. Kelly Dawane, graduada em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e especialista em Gestão de Marca e Identidade Corporativa pela PUC Minas. Ex-aluna, né, Kelly? Mais de 12 anos de experiência em comunicação corporativa, ela trabalha na Localiza e atua como especialista em sustentabilidade, diversidade e inclusão. E vale dizer, né, que o case que a Kelly está trazendo foi o vencedor do Prêmio ABERJ 2021, o qual eu tive o prazer de ser jurada, e é realmente um case, assim, de tirar o chapéu, tanto é que ganhou o Prêmio Nacional. Então, queria te dar parabéns, Kelly, falar que é um prazer poder ter você aqui para contar um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigada. O prazer é meu, Letícia. Então, Dani, começamos com você. Você fica à vontade de compartilhar a sua tela. Você quer que eu marque o tempo ou não precisa? Acho que Então, não precisa, não.
Então tá certo. Bom, gente. Eu vou mutar aqui, se você precisar, você me chama. Ok. Boa noite. Como a Letícia me apresentou, eu sou a Dani Barcelos. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, tenho cabelo curto, grisalho, sou 50 a mais, então estou indo no grupo de diversidade. Estou usando uma camisa preta e um fundo desfocado. Estou aqui na minha casa e é um prazer conversar com vocês, é um prazer participar de uma turma de diversidade, inclusão e comunicação super importante para o nosso momento. E a gente vai precisar de muito profissional com formação. Então, obrigada, Letícia, por me convidar, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Ok, tá dando para ver? Letícia? Ainda não. Não? Não. Aquela hora deu direitinho. Agora deu. Com a tela cheia não tá dando, não. Então a gente vai assim mesmo. Às vezes acontece. Então tá ótimo. Então vamos lá. Só tá passando em 2 páginas aqui. Gostei da imagenzinha da PUC. Tá passando 2 telas? Mas agora eu acho que dá, tá passando. Agora vou me apresentar aqui um pouco. Primeiro é o seguinte: eu sou filha de uma psicóloga que trabalhava com inclusão de pessoas que tinham acidentado de trabalho e tinham ficado com deficiências. Então, eu tenho essa convivência, muita troca com a minha mãe. Eu sou neta de uma empreendedora social que trabalhava com a inclusão de pessoas de classes sociais mais baixas para conseguir emprego, conseguir aprender alguma nova função para trabalhar, para ajudar em casa. Então, eu cresci nesse ambiente, eu estudei numa escola inclusiva também, montessoriana, então eu tive colegas negros, eu tive colegas com deficiência física, com deficiência visual. Então, assim, eu convivi muito com essa diversidade. Eu sou espiritualista, não tenho uma religião, mas eu acredito muito na força interior, acredito muito na nossa força interior, nosso autoconhecimento. Sou muito estudiosa do autoconhecimento e de comportamento humano. Sou uma eterna aprendiz e estou aqui para aprender com vocês um pouco também. Vamos lá, falar um pouco da Taylor. Rapidamente, a Taylor é uma consultoria de RH, então a gente trabalha com hunting de executivos e de novos talentos, e a gente tem agora uma área que a gente chama ela de Made for You, que é uma área de treinamento e desenvolvimento. A área de diversidade e inclusão está dentro aí dessa área, dessa consultoria de desenvolvimento, treinamento de programas para as empresas, né, como consultores. Começando assim, rapidamente, só o que é diversidade, inclusão e equidade, né? Então, assim, diversidade nada mais é que a pluralidade e variedade, né? Cultural e social. Então, é o que a gente tem na raça humana, né? A gente tem gênero, a gente tem pessoas com identidade de gênero, orientação sexual, classe social, raça, etnia, religião, idade. E a diversidade no ambiente corporativo é a representatividade dessa variedade, né? É a gente ter no nosso ambiente a mesma diversidade que a gente tem na nossa sociedade. E a inclusão, eu gosto muito dessa definição do Brian Christoph, que é um psicólogo norte-americano, que ele fala que a inclusão é a percepção da aceitação que uma pessoa tem em relação ao grupo onde ela está inserida. Então, não adianta as pessoas acharem que estão incluindo alguém se a pessoa não se sentir incluída. Né? E a Michelle Barak, que é uma pesquisadora em ciência social, fala que o foco da inclusão é o pertencimento. Então, o que é inclusão? É a pessoa
está naquele ambiente, se sentindo segura para ser ela mesma, para opinar, para colocar as suas ideias. Né? É um ambiente seguro, né, para essas pessoas. E a equidade, diferentemente da igualdade, é você oferecer para pessoas diferentes o que elas precisam, de acordo com suas necessidades, né? Então, você vê aí uma bicicleta igual para todo mundo, não adianta, a gente precisa ter uma adaptação de acordo com as necessidades. Então, a gente fala, inclusive, de treinamento, de tipos de desenvolvimento, que são pessoas diferentes, precisam ser tratadas de formas diferentes. Como é que está o status atual da diversidade, equidade e inclusão nas empresas do Brasil hoje? A gente teve um boom aí no tema em 2020, 2021, né? Inclusive pelos acontecimentos sociais que a gente teve, né? A gente teve com a pandemia, de pessoas, mulheres serem agredidas, então levantou muito a questão do direito da mulher, a questão do racismo, né, que a gente teve aí morte de pessoas negras por agressão. Então isso levantou muito o tema, né? Isso ficou muito, as feridas ficaram abertas. E as feridas, geralmente elas geram discussões que levam as pessoas a pensarem um pouco mais no tema, né? Então 2020, 2021 a gente teve muito mais conscientização da necessidade da inclusão. Mas a gente ainda está um pouco aquém, né? Então, assim, a Deloitte fez uma pesquisa em dezembro, do final do ano passado, e 84% das empresas que foram pesquisadas acreditam que as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão geram valor ao negócio. Ótimo. Mas apenas 21% dessas empresas citaram que o tema é prioridade no ambiente corporativo. Então, assim, ainda tem muito trabalho para a gente fazer, ainda tem muita coisa para ser feita, né? E a gente vê que a maioria das empresas são empresas grandes que estão com esses projetos, né, em andamento. E a pesquisa levantou também quais são os alvos, né, das políticas que estão implementadas. Então, a maioria das políticas são diversidade de gênero, né, são para colocar mulheres na liderança, pessoas com deficiência, raça, cor e etnia, LGBTQIA+, e um amigo meu que estuda muito sobre diversidade geracional e fala assim, a geracional ela só tá na frente dos outros, né? Então as gerações, né, 50 mais, ainda poucas empresas ainda estão olhando para essa diversidade. E quais que são as tendências, né, as iniciativas esperadas para a evolução das ações? Eu fiz uma palestra outro dia só sobre desafios e tendências, é uma palestra muito grande, eu relacionei algumas aqui para a gente conversar. A primeira aqui é o seguinte, daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter que ter mais transparência sobre a diversidade da imprensa, né? Vamos ter que ter censo. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores lá já exige das empresas de capital aberto uma transparência na diversidade em todos os níveis da organização, né? E a partir de 2023 o Brasil também terá que fazer ter essa transparência. Então, a tendência é crescer não só nas empresas de capital aberto, mas também nas outras empresas, porque também a sociedade está cobrando isso, né? O consumidor está cobrando, o colaborador está ficando mais ligado. A diversidade do Conselho de Administração também está muito forte. As pessoas estão falando muito nisso, porque é uma área de decisão e quanto mais diversidade tiver, mais amplitude tem de ver os problemas, de entender o que está acontecendo, né? Então, assim, mais mulheres, mais pessoas negras, isso também está muito forte. E a consequência disso, né, que a gente falou de transparência, que as empresas vão começar a compreender que elas são agentes de transformação. Então, a gente precisa incluir isso, né, ter essa conexão da inclusão de diversidade, principalmente com o ESG, né, que é aí o foco ambiental, social e de governança corporativa que as empresas cada vez mais vão ser cobradas. Uma outra coisa que a gente precisa focar, que aliás é uma tendência e é um desafio, é a gente entender e considerar a interseccionalidade da diversidade, né? Ninguém
é uma coisa só, né? Então, vamos colocar aí a inclusão das mulheres na liderança, inclusão das mulheres negras 50 mais. Né? Então, a gente tem essa interseccionalidade nas várias diversidades, né? A gente tem uma ligação das várias diversidades. Isso é uma tendência e é um desafio muito grande a gente conseguir trabalhar dessa forma. Uma outra tendência é o estabelecimento de uma área de diversidade, equidade e inclusão autônoma. É uma tendência isso sair do RH e ter uma área autônoma para cuidar do ESG e da diversidade, equidade e inclusão ligada diretamente ao CEO. Lá nos Estados Unidos já tem muitos cargos de CEO, que é o Chief Diversity Officer. Então, isso também é uma tendência de chegar no Brasil. Uma outra tendência para a gente ter um programa, né, de diversidade e inclusão numa empresa, a gente precisa tratar ela de forma estratégica, né? Então, a gente tem que tratar ela com metas, né, com KPIs, e a tendência é associar essa a remuneração variável das lideranças com os resultados dessas metas. Isso também é uma tendência que está nos Estados Unidos e na Europa e que provavelmente chega ao Brasil. As pessoas candidatas e colaboradoras, como eu falei antes, elas irão rejeitar e expor cada vez mais empresas não inclusivas, né? Você vê, teve o caso de uma loja, né, que ano passado uma mulher negra entrou na loja, uma advogada, e ela foi abordada de uma forma completamente racista. Isso caiu na mídia e as pessoas rejeitaram profundamente isso. As pessoas não estão aceitando mais esse tipo de preconceito, né, das empresas. E a tendência também é dessa diversidade ir para a cadeia de valor, né? Então, assim, progredir para os fornecedores. Então, ser um critério de manutenção de prestação de serviços, né? A empresa, os fornecedores também irem nessa linha da diversidade, equidade e inclusão. E os desafios? Os desafios são muitos desafios, mas são muitos mesmo. Eu coloquei 6 aqui, mas a gente tem muito desafio. Não, mudança não é fácil, gente. Mudança precisa ter foco, disciplina, paciência. Então, eu coloquei alguns desafios aqui. Primeiramente, é a gente trabalhar os vieses inconscientes. Né? O que são os vieses inconscientes? É tudo aquilo que está no nosso cérebro, que está embutido no nosso cérebro de acordo com o que a gente viveu, de acordo com as lições que a gente teve, de acordo com a sociedade, o que é mais simples para o cérebro ver. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, pensa alguém pilotando um avião. A primeira figura que geralmente vem na cabeça é de um homem, né? Um homem pilotando. Então, esses são os viés inconscientes, aquilo que a gente pensa sem ter o raciocínio, já vem na nossa cabeça. E a gente precisa entender esses vieses para desconstruí-los, né? E ver que a gente precisa de muita observação nisso, para a gente destruir isso e reconstruir essas crenças, né? E essa mudança do mindset da equipe, né? De que uma pessoa diferente vai prejudicar, que as coisas não vão andar, que a pessoa mais velha não aprende, que, sabe, essas crenças que desconstroem, né, que desconstrói o objetivo daquilo. Então, a gente tem que mudar o mindset da equipe para ter aceitação dessa mudança, né? Então, não é uma coisa imposta, tem que ser uma coisa muito trabalhada, tem que ser uma coisa com muita... escutar muito as pessoas, fazê-las entender da importância, para promover esse engajamento. Então, o que é? A gente introduzir esse projeto numa empresa mexe muito com a cultura. É totalmente ligado à cultura, né? A cultura de uma empresa são hábitos, são crenças, são valores, são comportamentos, né, que acontecem ali no dia a dia. Então, é totalmente ligado com a cultura. É o desenvolvimento de uma cultura de diversidade junto à cultura organizacional da empresa. Isso muda também a rotina e a estrutura. Então, tem que rever os processos, né? Tem que... vou incluir uma pessoa com deficiência auditiva numa equipe. Como que vai ser isso? Como é que a equipe vai receber? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser esses processos, essa estrutura? Isso tudo tem que ser pensado.
E as lideranças têm que estar muito comprometidas e muito bem treinadas para saberem como lidar com essa diversidade, como tirar o melhor de cada um, como fazer equipe construir, né, inovar, ter criatividade, sem ter esses embates desconstrutivos, né? A gente pode ter discordâncias, com certeza, mas discordâncias que acrescentam, né, que tragam novas ideias. E eu coloquei por último aqui é o calma e paciência, foco e disciplina. Né? Construir uma cultura de diversidade não é uma corrida, é uma maratona, disse a Tracy Wade, que é líder global de diversidade e inclusão da Oracle. Então, não é uma mudança de uma hora para outra, é uma construção para a gente conseguir ter uma cultura de diversidade que se mantenha no tempo. Né? Então, essa sensibilização, essa conscientização da equipe, de clarificar o que é a diversidade, o que é a inclusão, quais são os benefícios para a organização, promover debate da empresa com as pessoas, elas precisam ter uma compreensão do sistema todo, né, de todas as engrenagens que vai mudar na organização. E alguns benefícios, né, que a gente tem, primeiro, né, a gente contribui para uma sociedade mais justa e igualitária. A reputação da empresa no mercado está sendo cada vez mais, tendo cada vez mais peso. A inovação e solução de problemas complexos. Então, assim, pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, gera muito mais criatividade, né? Ideias sendo contestadas, sendo complementadas por pessoas diferentes. Ganha agilidade, ganha eficiência. Então, comprovadamente, tem muitas pesquisas, a gente tem um ganho muito grande de inovação e solução de problemas. Melhora também a atração e retenção de talentos, né? Então, assim, as pessoas, quando se sentem pertencentes a um grupo, né? Elas engajam muito mais, elas são mais felizes, e isso melhora muito o clima organizacional. E o employer branding, né? As pessoas hoje, elas avaliam, né, a cultura da empresa e se ela é uma empresa diversa, se ela é uma empresa inclusiva. E na parte de marketing, a gente tem aí, né, o melhor entendimento e atendimento ao cliente. Você tendo pessoas diversas no marketing e vendas, você consegue ter muito mais compreensão da diversidade dos clientes, né? Como é que você vai fazer uma propaganda para um produto para uma pessoa 50 a mais se você não tem nenhuma pessoa 50 a mais na sua equipe, né? É pensar um pouco nisso. E o que é fundamental? Primeiro, mais fundamental de tudo, o compromisso tem que começar do topo. O CEO precisa ser o sponsor do projeto. Isso é fundamental para ter sucesso do programa de diversidade, equidade e inclusão. Os líderes estejam engajados e domínio das ações de inclusão e gestão da diversidade. Então, precisa de muito treinamento para os líderes. A gente criar um portfólio de iniciativas que façam sentido, né? Que façam sentido e que impulsionem as mudanças sustentáveis. Não adianta a gente colocar uma mudança que não vai ser sustentável a médio e longo prazo. E os processos seletivos serem abertos, né? Não terem exclusão de idade, de cor, de raça, inclusive de universidade, onde formou, né? Isso tudo, a tendência é cair também. E aqui, as soluções que a gente tem na Taylor, para vocês terem uma ideia como é que é o processo que a gente faz, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear o cenário da organização. Então, a gente fazer um censo e um diagnóstico dos valores. O que está acontecendo na empresa? O que eles acham do assunto? Tem preconceito? Tem assédio? Tem piadinha? Não tem? Quantas pessoas negras tem nas lideranças? Quantas mulheres? Qual que é a interseccionalidade das mulheres nos cargos de liderança? Então, tem que ter um senso e um diagnóstico muito grande. Depois disso, quando a gente tem esse cenário mapeado, a gente precisa fazer o alinhamento estratégico com a área que estiver lidando, né, que estiver liderando o projeto. Então, a gente precisa ter metas, né? Essas metas têm que ser mensuráveis, específicas, atingíveis, relevantes e temporais. Ou seja, tem que ser uma meta. Hoje, por exemplo, nós temos 20% de mulheres em cargos de liderança. Então, até 2025, teremos
28% queremos ter 28% de mulheres em cargos de liderança. Então, tem que ser atingível, específico e tem que ser temporal. Tem que falar quando, né, que vai chegar. E definir esses KPIs. Depois a definição do plano de ação para a gente ter essa inclusão dos valores na cultura, né? Então, são palestras de conscientização, sensibilização, de educação. A comunicação organizacional é extremamente importante, a comunicação institucional, a comunicação inclusiva, campanhas internas, então a comunicação é extremamente importante em todas essas fases do plano de ação da inclusão dos valores. Ter trilhas de aprendizado, com workshops, roda de conversa. A gente colocou assim, a gente faz uma mentoria bilateral que a gente coloca pessoas diversas para se mentorar. Então, você pega, a gente fez muito com diversidade de gerações, né? Então, uma pessoa, um jovem com 50 a mais, e essa mentoria bilateral dos dois lados é muito legal para as pessoas tirarem esse preconceito que tem contra a diversidade. A gente trabalha também na estruturação da equipe, né? Então, uma área, ou qual área que vai ser, ou se vai ser o comitê, que vai ser a área que vai acompanhar, que vai disseminar, que vai apoiar, né? Que vai estar à frente aí da implementação dessa cultura. A gente tem os embaixadores do projeto, né? Que são porta-vozes da empresa para essa manutenção dessa cultura, e os grupos de afinidade, né? Que são grupos de mulheres, grupos de negros, grupos de LGBTQIA+, e não só pessoas desses grupos, né? Pessoas que querem trabalhar com esse grupo, que acham necessário apoiar esse grupo. A gente também tem uma implantação, desenvolvimento, implantação do documento institucional, né, com as políticas, e trabalha também na atração e retenção de talentos. Aqui eu só coloquei algumas trilhas, né? A gente tem aí, fala sobre comportamentos não tolerados, racismo, igualdade de gênero, protagonismo feminino, como ser uma empresa aí de Radical, como ser uma empresa que trabalha com todas as gerações, liderança transformadora, comunicação. Então, a gente tem toda essa trilha de aprendizagem. Isso somos nós, a gente, muito prazer, a gente é IU, e a gente está aqui à disposição, se vocês quiserem, qualquer ajuda, qualquer opinião, a gente está à disposição. Aqui estão meus dados do LinkedIn, meu e-mail na Taylor, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito legal, viu, Dani? Adorei. Adorei te ver falando e foi ótimo, assim. Acho que começar com você, né? Porque você deu esse apanhado, assim, muito legal sobre o mercado, sobre tendências. Aí eu queria sugerir da gente passar direto para a Kelly. A gente tem até algumas professoras aqui, inclusive as professoras que começam amanhã com os meninos, né? Meninos, viu, gente? Eu não perco a mania de chamar meus alunos de meninos, não, vocês vão acostumando. E virou para o lado de lá, virou menino. E aí as professoras se apresentam, mas eu acho que vamos na sequência. Então, agora eu queria te dar a palavra, Kelly. Fique à vontade, vou mutar também aqui. Se você, qualquer coisa, você me chama. Combinado. Obrigada, Letícia. Parabéns, Dani. Primeiramente, maravilhosa apresentação e tudo a ver para contextualizar. Então, encaixou como uma luva aí no que eu vou falar agora. Eu vou compartilhar aqui minha tela e aí vocês me confirmem. Carregou? Certinho. Ótimo. Bom, então boa noite a todos e a todas. A Letícia já me apresentou, mas vou fazer aí também minha audiodescrição, né? Eu sou loura, eu tenho 34 anos, sou loura, pele branca, cabelo comprido, com óculos marrom, uma blusa azul clara, rosa claro, desculpa.
E eu tô com um fundo de tela todo colorido, com vários retângulos coloridos, retângulos quadrados, com a logomarca da Localiza num canto inferior e no outro canto superior, escrito diversidade faz a diferença, que é o mote do nosso programa de diversidade e inclusão. Bom, vou entrar então aqui na apresentação. Primeiramente, falando que antes de entrar no programa em si, né, eu vou falar um pouco da Localiza. Esse é o nosso propósito, né, com você construindo o futuro da mobilidade sustentável. E olhar para a Localiza hoje significa muito mais do que ver uma empresa de locadora de veículos que nasceu com uma frota de 6 Fuscas em 1973, né? A nossa marca carrega aí um pioneirismo, ousadia, uma liderança, e a gente cresceu muito ao longo dessas quase 5 décadas, né? Até tornar uma empresa líder em aluguel de carros no Brasil e na América do Sul, né? Mas as nossas soluções vão muito além disso. A gente atua também nos setores de gestão de frotas e de vendas de seminovos. A gente oferece experiências únicas em mobilidade, né? Por meio desse propósito que inspira a gente, também com fortes valores e uma cultura super enraizada, né? E não tem como negar que em 2022 a mobilidade, diversidade e inclusão são conceitos intimamente relacionados, né? Pelo menos para a gente. Esse é o nosso quadro de valores, né? A gente, assim como a Dani comentou, tanto que é importante ter esse tema de diversidade e inclusão atrelado à nossa cultura, aos nossos valores. Diversidade e inclusão permeiam muitos deles. Então, ele tem esses 3 pilares aí, nosso quadro, né? Que é o cliente, é a nossa paixão, gente que inspira e transforma em resultados extraordinários que nos impulsionam. E abaixo desses pilares, a gente tem os comportamentos esperados pelo nosso time, né? E os comportamentos que a gente não deve fazer. E nessa perspectiva, diversidade e inclusão tem tudo a ver com ter ousadia e protagonismo, né? Não faltar com a colaboração e o cuidado com o outro, ser uma empresa cidadã, e tudo isso visando ser uma empresa admirável que permeia, né, o sentido de tudo aí dos nossos valores. E todo esse movimento de evolução e fortalecimento da nossa cultura, dos nossos valores, teve início em 2018. Então, eu vou voltar um pouco lá atrás, né, nesse contexto de 2018, onde a empresa crescia aceleradamente, né, o negócio crescia muito, os times se multiplicavam, assim, e aí se deu início a um grande projeto de cultura da companhia que gerou o retrato. Como que está a nossa cultura hoje, né? Lá em 2018. Qual que era a cultura vigente até então? E o que dessa cultura que a gente teria que fortalecer, ou evoluir, ou agregar, ou até eliminar, né? O que a gente hoje tem forte na nossa cultura, mas a gente quer eliminar. E a partir desse diagnóstico, dezenas de ações se desdobraram, inclusive o lançamento de um novo quadro de valores, livro de valores e toda uma estratégia de desenvolvimento dos colaboradores, dos líderes, dos times. Já em 2019, a gente deu mais um passo, né, que, bem, lá atrás, no retrato de cultura, a gente viu que diversidade e inclusão deveria ser um ponto para a gente fortalecer muito nessa nova cultura. E aí, em 2009, a gente deu mais um passo para consolidar essa base, para então a gente poder alçar voos maiores, né? Que foi a flexibilização do guia de estilo que havia vigente na época, né? A Localiza, há muitos anos atrás, tinha feito um guia de estilo, e isso limitava um pouco das pessoas se vestirem como elas quisessem, né? Assim, serem elas mesmas, com o sentido mais básico, que é a roupa, a vestimenta, né? E aí a gente entendia que isso era uma das coisas que a gente precisava mudar antes de trazer um programa de diversidade e inclusão.
A gente fez uma campanha super marcante de No Dress Code, né? Na época, o mote, inclusive, já trazia a valorização da diversidade. Então, era a gente quer você como você é. E todas as peças, tudo foi muito pensado para dar mais voz para a individualidade das pessoas, né? Porque a gente acredita que a forma de vestir e a segurança psicológica em se sentir livre para ser quem é uma das premissas, né? Para a gente começar a falar de diversidade e inclusão. E aí, dando em continuidade para essa base, em 2020 também a gente implantou a jornada flexível para o colaborador, né? Também trazendo como pano de fundo a diversidade de contextos que cada um vive, né? A jornada flexível nada mais é que um facilitador para cada um fazer sua jornada adaptada às suas necessidades, aos seus contextos, né? A vida que cada um tem em casa. E aí, a partir daí, a equipe de comunicação entendeu que a companhia estava mais pronta e mais preparada para iniciar um debate muito maior sobre diversidade e inclusão. E aí veio essa pergunta, né? Por que trabalhar ainda mais diversidade e inclusão? Aí aqui eu gosto de fazer um parênteses, que eu também fiz no Case Aberd, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Entendendo que a companhia estava nesse momento de alçar voos maiores, a gente então começou a desenhar a proposta do programa de diversidade e inclusão para apresentar para o nosso atual CEO, né, o Bruno Lasansky. E como introdução da apresentação, eu levei diversos gráficos, argumentos, uma visão estruturada, né, como a gente leva os projetos normalmente. Uma visão do mercado, de consultorias renomadas, mostrando como que empresas que trabalham a diversidade e inclusão têm mais ganhos financeiros, têm melhor engajamento dos funcionários, mais produtividade, mais inovação, que são questões super relevantes também, né? Mas logo depois que eu terminei essa introdução, o nosso CEO então disse: não, esses slides não são necessários, né? Esses números, esse racional, porque o que realmente vai nos motivar a fazer isso é porque é o certo e é o justo a se fazer. Né? Então, por isso vai ser prioridade na pauta estratégica da companhia. E foi assim que o programa de diversidade e inclusão nasceu, de uma forma super genuína, consistente e totalmente alinhada com valores da companhia, né? De, inclusive, engajamento da alta liderança. Então, isso agora permeia sempre nosso programa, né? Que a gente faz porque é o certo e é o justo a se fazer. Bom, e quando um programa dessa relevância nasce, né, com o apoio das nossas principais lideranças, a gente se sente motivado e vai além dos resultados extraordinários, né? Isso nos motiva a inspirar outras empresas. A gente cria um ambiente de cuidado, acolhimento e segurança psicológica para todos. Né? E a gente potencializa nossos talentos na construção do futuro da mobilidade sustentável. Então, esses três pilares foram construídos, né, pelo nosso comitê, que se deu a partir daí, para falar sobre o programa, né? E aí o programa começou com o apoio da consultoria Mais Diversidade, né, que nos apoiou aí desde o início. A gente construiu uma estratégia de planejamento, execução e acompanhamento e avaliação de políticas e práticas de diversidade e inclusão, que incluem a definição da estrutura de governança sobre esse tema, um programa de treinamentos robusto para líderes e colaboradores, campanhas de conscientização visando uma mudança cultural, elaboração de grupos de afinidade, participação em redes de network, definição e monitoramento de indicadores e metas, desenvolvimento de plano de ação nas diferentes temáticas, né? E aqui as áreas de RH e comunicação são super impactadas do ponto de vista positivo, né? Então tem um papel muito importante, recrutamento e seleção,
área de cultura, de comunicação, de experiência do colaborador, até de remuneração e benefícios. Então, todas essas áreas foram muito envolvidas, são muito envolvidas, né, até hoje. E aí a gente vai falar mais para frente sobre todas essas questões, começando pela definição da estrutura de governança, né? Esse é o Comitê de Diversidade e Inclusão, mostrando que a alta direção, a alta liderança vai muito além do pontapé inicial do projeto, eles precisam participar ativamente, né? O comitê tem como sponsors o diretor executivo de gente e a diretora jurídica. Tem um núcleo com uma presença fortíssima da comunicação e do RH, né? Com as diretoras de comunicação e sustentabilidade e a diretora de atração e desenvolvimento. Eu como uma especialista PMO do projeto. E tem dentro do comitê também o que a gente chama de padrinhos e madrinhas, que são representantes dos diretores, né, ou dos gerentes, que representam de alguma forma essa temática. Então, por exemplo, né, a gente tem aí a diretora de filiais como madrinha do tema de equidade de gênero, né? Ela é uma mulher que lidera hoje cerca de 5.000 pessoas na companhia, né? Então fazia todo sentido a história dela na companhia, o impacto que ela tem por ser mulher, por ter chegado a esse cargo, enfim, tudo isso faz todo sentido ela ser madrinha desse grupo, né? Ou tem um padrinho, enfim, nosso gerente de assistência a clientes, que é padrinho do grupo LGBTI+, ele é parte da comunidade LGBTI+, ele é um grande defensor, engajador do tema, então faz sentido ele ser padrinho, ele estar neste comitê representando esse time, e assim por diante, né? E abaixo do comitê, a gente tem os grupos de afinidade, que no nosso caso são 5 grupos: equidade de gênero, LGBTI+, migrantes, pessoas em refúgio, pessoas com deficiência e raça. Os grupos, eles representam as nossas 5 frentes prioritárias, né? E cada frente dessa possui 3 direcionadores iniciais que todo ano são revisados, né? Conforme o momento que a gente está. E eles foram pensados de acordo com o contexto, com as barreiras enfrentadas por cada grupo desse na sociedade, né? E por que a gente tem frentes prioritárias? Porque isso nos ajuda a avançar muito rápido, muito mais rápido e de forma consistente. Mas é lógico que quando a gente trabalha diversidade e inclusão, tudo é trabalhado, né? A gente prepara os times para estarem mais abertos e, mais do que isso, valorizarem o que é diferente, né? As diversidades, seja elas qual for. Mas ter essas 5 frentes nos ajuda a ter metas, indicadores, projetos bem definidos. E essa é a estrutura dos nossos grupos de afinidade, né? Cada grupo possui um núcleo composto por um líder ou uma líder, um ou uma co-líder, gestor de aliados, que é a pessoa que faz a gestão de todos os voluntários, um ou uma profissional de RH e de comunicação. Os líderes e co-líderes foram definidos a partir de um processo seletivo interno, e os voluntários e aliados estão abertos para quem sempre cargos permanentemente abertos, para quem quiser participar. E o critério importante é que a líder de cada grupo é a única personagem nessa estrutura, pessoa dessa estrutura, que precisa efetivamente ser um representante daquela causa, né? Então, por exemplo, para ser um ou uma líder do grupo de pessoa com deficiência, precisa ser uma pessoa com deficiência, né? E assim por diante. Bom, então, essa estrutura. E para que os grupos atuassem de forma efetiva, né? Em 2020, foi criado um plano com mais de 40 ações para serem implantadas em 2021. E são ações específicas de cada temática dessas, ou mesmo ações transversais, né? Para
uma cultura mais inclusiva, enfim, que favoreçam todos os grupos aí. Para marcar o início desse grande projeto, a gente realizou uma live, né, que chamou de Diversidade Faz a Diferença. A gente teve a presença do nosso CEO e do nosso COO reafirmando o compromisso da companhia com o tema. No evento foram apresentados os líderes e colíderes que passaram no processo seletivo interno para fazerem a gestão dos grupos de afinidade. E aí aqui eu comento sobre a importância da comunicação, do storytelling, né? Aqui, o storytelling e o story doing permeiam todo o programa. E no exemplo dessa live, a gente trouxe apresentando os líderes dos grupos, mas eles contando as suas histórias, né? Então, isso gerou muito engajamento, gera até hoje, porque nós somos verdadeiros contadores de histórias, histórias reais, né? Nada fictício. E além dessas histórias, a gente teve muito desenvolvimento na live, né? Com palestra com pessoas renomadas da área, enfim. A live teve um NPS de 97, e sem contar, assim, todas as interações, depoimentos, o orgulho em pertencer do colaborador que era visível, né? Os vários posts feitos depois e durante a live, enfim. Bom, dando sequência, então, o programa de diversidade teve sua concepção dentro do setor de comunicação corporativa da Localiza, e a forma como a equipe se estruturou para suportar esse programa, né? Então, a gente tem, né, um analista de comunicação presente em todos os grupos, promovendo a sinergia, o engajamento, trazendo a questão da interseccionalidade também super relevante, trazendo o storytelling, como eu comentei, com o objetivo de emocionar, de engajar, de trazer lugar de fala, de trazer empatia, né? de favorecer um avanço cultural rápido, né? Nesse sentido. E toda essa narrativa ganhou mais força com uma estratégia multicanal. Então, a gente impactou positivamente os colaboradores e o público externo em diversas plataformas, formatos e mídias diferentes, né? Além dos canais usuais de campanhas, a gente fez uma série de podcasts, por exemplo, para falar sobre o tema de equidade de gênero. A gente iluminou fisicamente a nossa sede administrativa em BH, né? Com o coração, por exemplo, com as cores da bandeira LGBTI+, no mês do orgulho. A gente fez diversos vídeos, depoimentos, pílulas de conhecimento sobre as diferentes temáticas, cartilhas, palestras, lives. A gente utilizou muito o WhatsApp também como uma ferramenta relevante de impacto. Aqui outro ponto que merece, né, uma atenção foi o projeto gráfico da campanha que permeia o nosso programa até hoje, na identidade visual. A nossa marca Localiza sempre esteve muito atrelada ao verde, e com ela todas as campanhas internas e externas que a gente faz, o verde é a cor prioritária, né? Entretanto, essa campanha tinha como objetivo se voltar para a diversidade, né? Para a evolução cultural. E para evidenciar isso, não só no conteúdo, mas também simbolicamente, visivelmente, a gente definiu essas formas mais coloridas, vibrantes, ressaltando uma construção de uma empresa mais plural, mais criativa, né? Em todo momento a gente trouxe a questão da construção, então a gente nunca trouxe que nós somos uma empresa diversa inclusiva, que nós somos isso e aquilo. Não, a gente está se construindo, né? A gente está fazendo junto, a gente quer evoluir. Então, isso foi sempre muito, muito claro, assim. No campo da comunicação externa, né, a gente divulgou o programa em nossas redes sociais e veículo de imprensa.
Aqui só um detalhe, tá, gente? Que eu tô falando muito de divulgação, depois eu vou trazer as ações estruturantes também. A gente não divulga nada que a gente não tenha certeza que está muito consistente, que a gente já tem ação, né, que já está evoluindo rapidamente, que já tem resultados, porque senão a gente vira uma comunicação fake, né, uma comunicação superficial. Então, isso é muito importante trazer. Bom, mas na comunicação externa que a gente usou as redes sociais, veículos de imprensa. Na mídia espontânea, a gente fomentou com releases, notas, entrevistas, artigos das nossas lideranças. E desde o lançamento do programa até o final do ano passado, que foi quando a gente apresentou esse case, a gente já tinha cerca de 150 inserções na mídia, em sua maioria veículos de grande porte, e a gente, inclusive, foi ranqueado como 14ª marca mais mencionada na imprensa quando a pauta é diversidade de equipe, entre as mais de 500 marcas avaliadas pela consultoria Newin. Então, foi um resultado que a gente comemorou muito. Nas redes sociais, nossa presença no LinkedIn se destacou, né, para compartilhamento das ações do projeto e tem apresentado um resultado super positivo de engajamento, tanto de colaboradores quanto de futuros profissionais que possam vir a trabalhar no Localiza, né? Aí alguns números, desde o lançamento, também já tem alguns meses que foi feita essa apresentação, mas a gente já contabilizava mais de 5.000 reações, 700 compartilhamentos, diversos posts em vídeo ou diferentes formatos. E aqui falando da transformação na prática, né? Toda essa repercussão resulta de um movimento de transformação que a gente está vivenciando todos os dias na Localiza. Então, assim, é claro, é nítido, se você conhece alguém que trabalhou na Localiza há alguns anos atrás e vê a Localiza hoje, sabe o tanto que isso evoluiu de forma rápida e consistente ao mesmo tempo, né? São dezenas de ações de diversidade e inclusão, não teria nem como trazer todas, mas alguns exemplos, assim, né? Como a Dani falou na apresentação dela, uma das primeiras ações foi um treinamento obrigatório de viés inconscientes para toda a liderança, então tá na trilha do líder. Quando entra um líder novo, ele também é obrigado a passar por esse treinamento. Aí, o mapeamento da jornada da pessoa trans, né? Trazendo, acompanhando melhorias de processo, tradução de cursos e materiais para o francês, tendo em vista que 63% dos imigrantes colaboradores da Localiza vêm da República do Haiti, né? Onde o francês é a língua nativa, então a gente tem traduzido muita coisa para o francês, mas também tem ensinado eles a falar português. Então, a gente tem um curso na nossa Universidade Localiza, que a gente chama, né, que é a nossa plataforma de capacitação. É um curso de português para imigrantes. E aí, como ação social, a gente distribuiu mais de 8.000 bolsas gratuitas na área de tecnologia, de estudo em tecnologia e desenvolvimento para pessoas pertencentes a esses grupos da diversidade. A gente tem colhido muitos resultados, né, como o crescimento do percentual de mulheres ocupando cargos de liderança. E aqui eu destaco também um programa de equidade de gênero que eu gosto muito, que é um de desenvolver mulheres em vulnerabilidade para a pintura automobilística. Então, aumentando a empregabilidade de mulheres no mercado de manutenção de carros, que é um mercado que tem barreiras né, para a entrada de mulheres. Outro programa que a gente lançou, esse foi no mês passado, né, em março desse ano, comemorando o Dia das Mulheres, o programa Elas, com 2 L's, de desenvolvimento de mulheres que estão no degrau onde a gente precisa que tenham mais mulheres na liderança. Então, é um degrau que vai para a liderança estratégica da companhia. Então, a gente lançou esse programa de desenvolvimento dessas mulheres para a gente acelerar a carreira delas e que elas cheguem na liderança estratégica mais rapidamente.
Em relação aos migrantes e pessoas em refúgio, a gente também está observando várias transformações, né? A gente, por mais que a gente tenha um programa de contratação desse público desde 2016, era um programa mais voltado para contratação, e agora a gente vê não só a contratação se intensificando, como a inclusão dessas pessoas, né? Um exemplo rápido de ação, no ano passado, que teve a tragédia do terremoto no Haiti, a gente fez uma super ação de acolhimento desses colaboradores, com uma live com psicóloga e com uma ONG do Haiti para trazer informações para os familiares, tudo em francês. Enfim, então, um exemplo, né, só, mas trouxe outros aí ao longo da apresentação. A gente tem 22 nacionalidades aí entre os nossos colaboradores, e entre as mais, o primeiro é República do Haiti, depois Venezuela, enfim. Falando de LGBTI+, a gente tem trabalhado de forma muito forte a cultura, né? Que é uma barreira grande para esse público. Então, a campanha do Orgulho LGBTI+, foi super forte, com mais de 500 mil pessoas impactadas, que foi uma campanha grande interna e externamente. Muito engajamento, enfim. Além de estar revisando sempre nossos processos, nossas políticas, né? Então, no fim do ano passado, por exemplo, a gente aderiu ao Empresa Cidadã e lançou uma nova política de licença maternidade e paternidade, já trazendo as orientações para as diversidades de família, né? Então, se for um casal homoafetivo, como que vai, né, funcionar a extensão da licença maternidade ou paternidade, né? Um casal com pessoas trans, enfim. Então, tudo foi muito... trouxe muita orientação mais clara para a diversidade de família nas nossas políticas de RH. Com pessoas, grupo de pessoas com deficiência tem trabalhado muito a acessibilidade, ações de acessibilidade, de processos e políticas também mais inclusivas, de treinamentos, né? Então, a gente disponibiliza treinamento de Libras para os nossos colaboradores, uma comunicação super forte também para eliminar os vieses capacitistas, né? O capacitismo é um tipo de discriminação voltado para a pessoa com deficiência, que é o que a gente quer muito eliminar o máximo possível, né? Enfim, da cultura e da sociedade. No grupo Raça, eu trouxe como exemplo essa ação também, que foi uma campanha voltada para evolução cultural, né? Com o mote: não somos mulatos, não somos morenos, não somos da cor do pecado, nós somos negros e negras, reafirmando e trazendo aí o antirracismo também para a nossa cultura. Tivemos vários momentos de reflexão sobre o racismo cultural no Brasil e sobre os caminhos para a formação dessa sociedade antirracista, entre diversas outras ações estruturantes. Então, a gente fez, por exemplo, um programa que vai se intensificar esse ano. A gente fez um primeiro programa piloto para desenvolvimento de pessoas negras e de colaboradores negros, né? A gente tem visto também a atratividade aumentar para esse público, principalmente em programas também de trainee, estágio, enfim. E todas as iniciativas traduzem-se em resultados práticos muito relevantes, né? Como, por exemplo, a gente tem mais de 600 colaboradores participando ativamente dos grupos de afinidade, mais de 50 ações concluídas até o final do ano passado, 95% de favorabilidade em diversidade e inclusão na nossa pesquisa de clima anual. Então, de 2020 para 2021, a gente cresceu 8 pontos, foi nosso recorde. E a semana passada, a gente recebeu o último pesquisa de clima, então a gente já aumentou mais um ponto, a gente está com 96%, e isso é a percepção dos nossos colaboradores. 97% dos nossos colaboradores responderam a essa pesquisa, então quase 100%, né? Então, é uma visão muito boa de como que está a percepção deles nesse sentido. E nesse caminho também a gente fez várias parcerias super importantes,
que tornam esse compromisso público, que nos ajuda nesse networking, então a gente é signatária do Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, da Coalizão Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, empresas com refugiados da ONU e a ONU Mulheres. Então, a gente está, por exemplo, né, agora com a guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, a gente já está monitorando pessoas que chegam em refúgio da Ucrânia e como que está essa situação, como que a gente pode atuar. Então, a gente está sempre, os nossos grupos de afinidade já estão super referência no tema, estão sempre ligados em tudo que está acontecendo e trazendo e construindo junto. Bom, então eu encerro aqui, né? Para mim foi um prazer falar dessa jornada. A gente construiu uma jornada tem construído, não estamos, né? Uau, somos uma empresa super diversa, inclusiva, não. A gente tem muita coisa para fazer, isso é uma jornada constante, é estratégica, é transversal, né? Sempre pautado por uma construção coletiva, uma comunicação super humanizada, engajadora, né? E os resultados demonstram que a nossa atuação vem transbordando também os limites internos da empresa, né? Então, por exemplo, só no ano passado a gente fez benchmarking desse programa para mais de 50 empresas. Esse ano também já tiveram algumas boas dezenas aí. Então, a gente fica muito feliz de estar inspirando não só internamente, mas externamente também. Encerro com a frase do CEO que eu falei no início da apresentação. Bom, gente, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu acho esse case sim, perfeito. Eu realmente sou encantada com esse trabalho, com a forma como vocês conduziram. Eu não vou falar muito agora, porque primeiro eu gostaria de pedir que as professoras que estão aí se apresentassem, se puder ser rapidinho, gente, porque a Dani daqui a pouco tem que sair, né, Dani? Aí eu já direciono as suas perguntas. E aí eu queria que elas se apresentassem e na sequência a gente abre para as perguntas que vocês tiverem, quiserem comentar, falar alguma coisa com as nossas convidadas. Então, quem começa? Patrícia? Vamos pela ordem alfabética, Patrícia.